Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conectar Podcast. Hoje, na sexta edição, no sexto vídeo que nós estamos gravando. Um dia maravilhoso, um assunto especial, um assunto que a gente estará aqui tratando da saúde feminina, na beleza, né, no seu bem-estar, na sua autoestima. E por que também não dizer de histórias maravilhosas de como chegou até aqui com a nossa entrevistada de hoje, que é a Michele Barbosa, que tenho a honra, né, de conhecer. Já nos conhecemos via internet, através de uma amiga, mas hoje Deus concedeu a oportunidade de que a gente se conhecesse pessoalmente e para gravar aqui esse episódio tão bacana, tão maravilhoso, que acredito que não ficará só no âmbito de estética, mas vai abranger muito sobre a vida, sobre as nossas histórias e como isso se dá ao passo que a gente está se doando em prol de uma sociedade que precisa do nosso carinho, do nosso amor, da nossa atenção, e a nossa profissão ela não é para a gente, é para as pessoas, né? Então hoje Michele Barbosa está aqui para falar com a gente a respeito da sua profissão, a respeito um pouco da sua história, da sua vida, da sua trajetória, que será muito importante e maravilhoso, tá bom? Antes da gente apresentar a Michele aqui, eu gostaria que você se inscrevesse, deixasse seu like, compartilhasse com seus amigos, fizesse perguntas, deixe lá umas perguntas lá. A Michele vai ter acesso, né, lá ao canal e ela vai ter a oportunidade de responder para você se estiver à altura, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, fique com a gente até o final. Vai ser aqui uma entrevista muito proveitosa e bacana, de um gosto muito bom, tá? E está com a gente aqui a minha filha, tá? A secretária da Michele, que é o nome... Danusa. Danusa, né? Que é, como eu disse para ela, exótico, né? E muito bacana. Michele, prazer. Prazer é todo meu, Ismael, de estar aqui, esse convite, né? Eu cheguei com você através da Ana, que é uma amiga muito querida, nós já trabalhamos juntas. E eu tenho certeza que vai ser incrível e a gente vai falar sobre tudo, de tudo que eu vivi até hoje para estar aqui onde eu estou. Não só sobre o trabalho, porque a gente não é a nossa profissão, né? Isso. A profissão, ela é muito bacana, mas a parte mais importante é fazer aquilo que o Senhor chama no nosso coração. Né? Olha, que maravilha. Puxa, né? Isso é maravilhoso, porque a gente vai iniciar assim com esse feedback que você acabou de proporcionar aqui, que a gente não é a nossa profissão. Exatamente. Por muito tempo, eu achava isso, que a gente fosse a nossa profissão, sabe? Porque se você começar a olhar em volta, muitas pessoas, elas vivem pela profissão. E eu atendo muitas mulheres, muitas pessoas, que às vezes você vê que a pessoa está adoecendo naquele trabalho, que ela não gosta do que ela faz, mas a remuneração é boa e por isso ela não deixa, sabe? E eu comecei a me questionar muito por um tempo. E eu comecei a ver que a gente não é a nossa profissão. Eu não sou micropigmentadora, eu estou micropigmentadora. Porque se o senhor me chamar para fazer outra coisa, eu tô dentro do que ele me chamar. O negócio o rolê é servir as pessoas, né? Sim. Fazer aquilo que ele chama, aquilo que ele coloca no nosso coração. Exatamente. E eu vejo que a gente precisa levar essa mensagem para as pessoas, que muita gente ainda não descobriu a sua verdadeira identidade. Michele, para chegar até aqui, você nasceu em Jabuti, né? Aqui em Jabuti. Você é nascido em Jabuti. Pessoal, para quem não conhece Jabuti, eu quero deixar aí vocês com um gostinho na boca de conhecer Jabuti. Uma cidade linda, maravilhosa, né? A gente mora aqui há pouco tempo, na verdade, 2 anos. Mas quando a gente chega aqui em Jabuti, a sensação é que você está numa cidade dos sonhos. Essa é a grande realidade. Tá? Então, parabéns pela tua cidade. Obrigada, ela é maravilhosa. Cidade natal. Eu falo isso porque a minha cidade natal é maravilhosa também, mas é um pouco perigosa. Né? E aqui é um sonho viver aqui. É muito gostoso. Então, você nasceu aqui em Jabuti? Eu nasci em Jabuti.
Quando eu era criança, a gente se mudou já para outros lugares, Uhum. mas aí a gente voltou e residiu Voltou aqui. E hoje eu e o meu marido também moramos aqui, temos a nossa Sim. filha, nossa casa, nossa clínica, tudo aqui. Que legal. Se estabeleceram, né? Sim. Vivem aqui. E aí a escola foi aqui, você estudou aqui na escola municipal? Eu estudei, Diego é meu marido e Sim. também é o meu sócio, hoje ele não pôde Sim. vir estar aqui, mas a gente estudou aqui na escola pública, e depois que eu me formei, eu fiz faculdade, né, em Ourinhos, na Estácio, fiz recursos humanos, mas nunca atuei na área. Ah, é? Não, na verdade, quando eu estava fazendo a faculdade, eu já tinha feito alguns cursos de maquiagem e eu gostava muito de maquiagem. Menina, né? Sempre gosta. Sim, né, Thaís? E daí, na época, tava muito... Eu ainda estava na escola. Na época, estava muito em alta os youtubers, mas não igual é agora. É Sim. aquela bem do comecinho, assim, Sim, sabe? Que a gente assistia os vídeos, era tudo muito novo. Nossa, e eu amava, e eu fazia em mim, nas minhas amigas. E eu falei, nossa, eu queria trabalhar com isso também. E o meu marido hoje, ele sempre me incentivou. Ele foi a pessoa, assim, que mais investiu em mim. Na verdade, eu acredito que o único. O que mais investiu sempre. Eu, né, na escola, não trabalhava. Sim. Os meus pais são agricultores até hoje. Eu ia na roça, ajudava eles, tudo. Mas eu queria trabalhar com maquiagem. E daí ele pagou um curso para mim em Maringá, né, na época, caríssimo, com uma pessoa que eu gostava muito, que é a Nanda Gama, que, aliás, hoje também está presente na minha vida, a gente vai falar sobre isso. Tá. E fomos até Maringá, fizemos o curso, aí depois fui fazendo outros cursos e comecei atendendo no fundo de casa. Maquiagem. Com maquiagem. E quando eu fiz o curso de maquiagem, tinha também uma moça que dava curso de design de sobrancelha. Sim. E não estava programado para eu fazer, eu não ia fazer. E eu falei pro Diego, tem uma moça lá que faz, ela estava livre, ela me ofereceu. Daí eu falei, mas eu não vou fazer não. Daí, era R$300 na época. Sim. Daí eu falei, não vou fazer não, né? Ele falou, mas por que? Você já tá aqui? Faz. Então vou fazer, né? E Sim. fiz. E assim, olha, hoje me tornei micropigmentadora, mas foi através desse curso que eu nem ia fazer. Sim. Aí eu continuei com a maquiagem, tudo, e comecei a trabalhar também com design de sobrancelhas. E depois comecei a faculdade, né? A gente saiu da escola, tudo formou bonitinho. Depois comecei com a faculdade e fiz estágio na creche. Para quem não sabe, eu trabalhei um tempo aqui no CEMEI de Jabuti, na parte de secretaria. Nossa, eu amava. Sim. E continuava atendendo nos finais de semana, num espacinho que a minha mãe me cedeu. Poxa vida, que legal. Então, assim, o início dessa... vou colocar aspas aí, tá? Dessa carreira, né? Teve, então, início na maquiagem, né? Nesse curso de maquiagem. E ali você já tinha essa... Como é que eu posso dizer? Esse feeling de que você seria não somente uma... Não tinha ideia? De forma alguma. Assim, era tudo muito no começo. A minha primeira cliente, eu não esqueço até hoje, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque eu não tinha um espaço, não era um espaço bonito, não era tudo lindo e maravilhoso, não tinha nem nome, não tinha placa, não tinha nada. Era na casa da minha mãe, eu morava com a minha mãe. E a minha primeira cliente, eu atendi no fundo da casa da minha mãe. A minha mãe estava lavando uma pia de louça, vocês não fazem ideia, era uma pia de louça gigantesca. Meu cachorro era Você tem irmãos? Tenho. Tem irmãos? Tinha um pastor alemão amarrado, latindo que nem um doido, uma cadeirinha simples, tudo simples. Eu só tinha uma pinça e fiz a sobrancelha dela, o meu pai conversando com o marido dela lá em uma converseira. E esse foi o começo tão importante para chegar aqui hoje, sabe? Mas eu não tinha a menor visibilidade, assim, uma visão de futuro nisso. Eu só gostava. Sim. Eu fazia uma coisa que eu gostava. Eu acho legal, teve uma conversa que a gente falou em off aqui, que eu acho muito legal isso, que é o seguinte, Michele, eu trabalhei bastante tempo na área da construção civil, né? Então, eu fui para Londrina quando a gente se casou com a Juliana em 2003.
Nós fomos embora para Ibiporã, precisamente, e fui trabalhar em Londrina. E ali eu me tornei pedreiro, né? Quando a gente retorna aqui para o Norte Pioneiro, eu já retornei pedreiro lá. E por bastante tempo eu exerci essa profissão de pedreiro, mas teve uma frase uma vez que um dos clientes falou para mim que mudou um pouco do sentido de trabalhar como pedreiro, que foi o seguinte: você não é construtor de casa, você é construtor de sonhos. Exatamente. Porque, por exemplo, você pega uma casa para fazer e você está construindo o sonho de uma pessoa. A pessoa, às vezes, passou a vida inteira pensando em construir uma casa. Agora está dando certo e você está construindo o sonho da vida dela. E assim, e dentro desse teu trabalho, né, como você disse, que você está como pigmentadora, né, não, enfim, mas assim, as pessoas que chegam até você, elas também estão querendo autoestima, estão querendo estar bem, né? Como você vê isso nas pessoas, assim, essa procura, né? Nossa, é muito importante, porque a sobrancelha, antes ela não tinha a menor visibilidade. Eu era a menina que tirava o pelinho. E eu fui por muito tempo essa pessoa. Que a pessoa ia lá, só tirava o pelinho e tá tudo bem. E como você tinha me perguntado, eu não tinha a menor pretensão de crescer. Ganhava lá um dinheirinho que dava para pagar as blusinhas e tava tudo ótimo. Eu nunca tinha pensado em viver, sabe, crescer dentro. E daí, conforme a gente foi trabalhando, as clientes foram falando sobre micropigmentação. Na época a gente fazia só maquiagem e design, né? E elas gostavam muito da maquiagem, do design, mas elas sentiam essa necessidade de fazer a micropigmentação. Porque hoje a gente tem um acesso muito fácil, tem várias micropigmentadoras, mas na época não tinha, sabe? E daí, devido a isso, a gente investiu na micropigmentação. E hoje você poder mostrar para a pessoa o quanto uma sobrancelha muda a expressão de alguém, porque se você olhar através dos desenhos, sabe os desenhos infantis, Sim. os emojis, se você parar para olhar, a expressão do desenho é através das sobrancelhas. Né? Se a sobrancelha tá mais assim, dá a expressão de bravo, as princesas, sempre com a sobrancelha mais caidinha para trás, então dá aquela impressão de coitadinha, de fragilidade, de triste. Então, a expressão está na sobrancelha. E você mudar a expressão de alguém, deixar essa sobrancelha muito mais bonita, e isso fala não só do rosto dela, da sua autoestima, mas como ela quer se expressar para o mundo, sabe? Sim, eu vou tirar um trechinho da palavra, né, que eu acho maravilhoso falar sobre isso, que Salomão disse assim, que a mulher virtuosa, né, ela excede, o seu valor excede o de rubis, né? A mulher virtuosa, ela excede o valor de rubis. Então, quando a mulher ela se sente, sim, ela se sente valorizada, se sente bem, se sente valorizada. E eu quero aqui abrir um parênteses que eu sempre falo para minha filha, que ainda é adolescente, né? E falo para o meu filho, obviamente, também. Mas, assim, nós nos amarmos com qualidade, né? Amar mesmo a gente, se amar com qualidade, porque o mandamento de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama com qualidade, qual qualidade que você vai amar as pessoas? Como vai amar alguém se não se ama? Né? Então, assim, eu acredito que amar a si mesmo é cuidar de si. Sim, exatamente. Cuidar da saúde, cuidar da estética, cuidar da vida, né? Assim, cuidar da vida que eu falo de um... tem que cuidar, assim, cuidar da nossa mesmo, vida, né? Cuidar mesmo da nossa vida. Cada um cuidar da sua vida. Cuidar da vida mesmo, né? Quem quiser cuidar da vida dos outros, pessoal, é facinho. Adote 7 gatos. Né? 7 vezes 7, 49, vai dar 49 vidas para você cuidar facinho. Mas assim, aí a nossa vida tem que ser bem cuidada. E você, como uma profissional, acaba cuidando de saúde também, né? Muito. E principalmente emocional, porque, como você falou, as expressões, né, ela tem... Muito. Isso. A gente trabalha muito o emocional junto, porque assim, eu levo o reino comigo aonde quer que eu esteja, né? Esse ano eu me converti, antes eu era católica, mas não é a igreja em si, né?
Mas Sim. esse ano eu e meu marido aceitamos Jesus. E quando a gente começou a entender o que ele fala, o que Deus fala de mim, que eu sou imagem e semelhança do próprio Criador, poder que eu carrego, que eu levo comigo. Então, quando a gente deita na minha maca, ela não está só fazendo a sobrancelha comigo. Eu estou levando toda a minha experiência com ela. E a gente começa a ter essa troca. As minhas pacientes, é surreal o que acontece na nossa clínica. A minha assistente está aqui, ela pode comprovar. A gente dá Bíblia, sabe? A gente chora. As Que pessoas legal, né? contam os problemas e, assim, e a gente sente, sabe? E precisa falar, o Espírito Santo, ele interage ali e a gente fala o que aquela pessoa precisa ouvir. Então, não é só fazer uma sobrancelha, mas qualquer pessoa que cruzar o nosso caminho, Sim. eu sirvo essa pessoa para dar o meu melhor, tanto na parte técnica, que é a parte do meu trabalho, que ela veio buscar até mim, Sim. mas ela leva muito mais do que isso. Eu falo assim, a gente atrai pela sobrancelha, mas ela sai com o reino. Eu vou colocar um ponto e vírgula aí e vamos falar um pouquinho da profissão, mas eu quero retomar o assunto espiritual, que é maravilhoso. Esse curso de micropigmentação é um curso técnico ou você é uma faculdade? Não, Como é? na verdade é um curso avulso. Ele é um curso avulso. Hoje nós ministramos também esse curso na nossa clínica, né? Sim. Hoje existe cursos online também no mercado e também os cursos presenciais. Certo. Eu já fiz diversos cursos presenciais, onde a gente vai até o profissional, e daí a gente fica 2, 3 dias com ela ensinando a técnica, toda a parte teórica. Sim. E depois você vai aplicando. E hoje a gente também ministra esses cursos presenciais, mas o nosso foco hoje é na mentoria de desenvolvimento. Por quê? Eu trabalho, né, com a micropigmentação já fazem 8 anos. E certo. Dentro desse processo, a micropigmentação ela é muito boa, mas ela também é muito ingrata. Então, quando você acaba de fazer um curso, você precisa ter um suporte. E muitas vezes os cursos, eles não têm esse suporte, né? Responde uma pergunta ou outra, mas eu fiz mais de 5 cursos e não tinha esse suporte. Então, a gente desenvolveu essa mentoria exatamente para pessoas que já estão ingressadas na área, mas ainda não tiveram esse desenvolvimento. Porque, às vezes, você faz uma micropigmentação, às vezes não fixa, né? Às vezes volta borrada. E a gente vê muitos casos ruins hoje no mercado. Sim. Porque o profissional, por mais que o curso seja bom, mas é no dia a dia que vai chegar uma sobrancelha diferente, um caso diferente, uma pele diferente, uma sobrancelha mais alta que a outra. E o profissional, naquele momento, às vezes ele não sabe o que fazer. Porque eu já vivi isso. Às vezes chegava paciente, né, na clínica, uma sobrancelha diferente da outra. Como é que eu faço aqui? Que cor que eu uso? E eu fui aprendendo isso tudo da forma mais difícil, quebrando cabeça, né, errando com os erros. Então, esse caminho foi mais longo. Até porque eu não tinha uma visibilidade de crescer. Então, foi bem difícil esse processo. Eu fazia micropigmentação, eu chorava. Porque não dá. A cliente gostava, mas eu via que poderia melhorar, sabe? Então, hoje, depois de muito crescimento, de mais mentorias, a gente faz muitas mentorias, muitos cursos, muitos projetos de desenvolvimento que a gente participa, a gente cresceu, passamos por essa fase difícil e aprendemos muito. E é por isso que hoje é uma coisa que queima muito o meu coração, é isso, ajudar pessoas que estão na fase que eu já estive. Isso é maravilhoso da sua parte. É incrível. Isso é maravilhoso, porque, sinceramente, né, tem muitas pessoas que elas aprendem e elas vão focar no próprio eu, né? E aí, o pessoal, né, cada um dê seus pulos, né? Exatamente. Eu tiro isso como... existe uma parte da filosofia que fala sobre meritocracia. Cada um busca o seu e pronto. Né? Então, você vai ganhar pelos seus méritos. Sim. E existe uma coisa que eu carrego comigo assim. Errando que se aprende, ok.
Quando Mas- você não tem alguém que tem um mapa pra te levar junto, né? Exatamente. Então, se você tem condições de não errar, Esse né? caminho fica muito mais curto, mais muito mais curto. rápido, né? Exato. O sucesso Olha, vem muito mais rápido. eu tenho como exemplo o podcast. Uhum. Eu não tenho curso algum a respeito de tecnologia, nada. Poxa, mas quantas pessoas que eu fui pesquisar e a galera fazendo tutorial de todo tipo sabe, de um a Exatamente. tudo mesmo, para você montar. E eu e meu filho, a gente foi montando sozinhos ali mesmo e tal. Então, quer dizer, tem uma galera gigante na internet que tem esse mesmo pensamento. Eles não ficaram para si, né? É claro que a gente está errando em algumas coisas, a gente está consertando e tal, equipamentos caros, isso e aquilo. Mas, assim, vai chegar um momento também que a gente vai falar, pessoal, não desista, dá certo, o negócio é esse, que eu acho que é isso que você faz agora. É isso mesmo, porque assim, foi um caminho muito difícil, onde eu quis desistir diversas vezes, inúmeras vezes, até eu começar a abrir a minha mente. Antes, tinha uma moça que atendia aqui na região, e as pessoas faziam muita sobrancelha com ela. E aí eu ficava triste, sabe? Eu não tinha inteligência emocional para lidar com isso. E eu vejo quantas pessoas não têm. E isso deveria ser, assim, a primeira coisa que a gente teria que aprender, sabe? A lidar com as nossas emoções, a fazer perguntas. Porque, na verdade, a gente não é treinado para isso. O que a gente é treinado pela mídia, pelas novelas, né? Pela sociedade. Quando você vê alguém fazendo sucesso, você vai ficando irritado, com raiva, com inveja, né? E vai ficando chateado, Sim. entristecido. E eu tive essa fase também, porque eu não tinha resultados e eu via outras pessoas tendo. Só que aí eu comecei a estudar a inteligência emocional. E eu comecei a ver o quanto a gente é doutrinado para ter esse tipo de sentimento. Isso. Porque esse é um sentimento pobre, né? Certo. Pobre quer dizer assim, improdutivo. Improdutivo. Né? E quanto mais você tem essa mentalidade, vai impedir que você cresça. Então, eu comecei a estudar sobre isso. Aí veio uma grande virada na minha vida. Eu comecei a ver que a gente precisa ter uma mentalidade de abundância. Porque essa é a mentalidade do reino. Certo. Parábola dos talentos, né? Isso. O que o Senhor deu 10 para um e 1 para outro, aquele que tinha 10 e transbordou e aumentou, o Senhor deu ainda mais. Mas aquele que só tinha 1 e ficou com medo de passar isso para frente, o Senhor tomou dele e entregou para outra. Exato. E o que recebeu 10 e o que recebeu 1, nenhum era melhor que o outro, porque receberam do Senhor. Sim, Né? foi o que cada um quis fazer com aquilo. Exatamente, Um o teve resultado, uma né? mentalidade de abundância Sim. e de transferir tudo aquilo que ele sabia, e o outro ficou naquela escassez, no medo Exato. de passar isso para frente. Então, até o pouco que tinha, perdeu. Exatamente. E daí eu entendi que, peraí, eu preciso fazer perguntas. Se todo mundo tá fazendo sobrancelha com essa moça, o que ela tem que eu não tenho? O que ela tá carregando que eu não tô carregando? É esse tipo de pergunta que a gente precisa fazer na nossa vida, em todos os âmbitos. Peraí, se ela tá fazendo sucesso, o que ela tá carregando que eu não carrego? O que eu tenho que aprender com ela que eu ainda não tenho? Sabe? Essa sacada Sim. é o que muda tudo. E não ficar sendo a vítima. Ai, ninguém quer fazer comigo, todo mundo quer fazer com a fulana. Não, o que a fulana tem que eu não tenho? O que ela tá carregando que eu não tô? Eu quero aprender. Isso. E eu fui atrás disso. Virou tudo. Virou. E essa é bom, é o plantio, né? Sim, aham. Porque eu acho que é toda essa situação da gente plantar objetivos, plantar desejo, Sim. né? Plantar, por exemplo, vou colocar aspas na palavra ambição Sim, boa. a ambição boa é né? necessário. Ser necessário. E Tem que não ser. é nada errado. Não é. Existe o lado ruim né, da ambição maligna, obviamente, mas a ambição do plantio, de você plantar coisas boas para você colher coisas boas. E aí não tem como dar errado. Sim, exatamente. Né? Porque daí, se você realmente, que nem você falou, eu comecei a entender de que eu devia fazer perguntas para me entender, para ver onde né? eu precisava melhorar. E isso é em tudo, é na nossa vida inteira. A nossa sociedade, ela não é treinada para fazer perguntas. Não é treinada para você ser próspero, rico. Porque eu vou falar muito de reino aqui, porque não tem como eu não falar disso.
Mudou minha vida, Fica à então. vontade. Porque, assim, o Senhor, Ele é a própria riqueza. Ele é o dono do ouro e da prata. Antes, eu tinha uma mentalidade que Deus era aquele coitadinho, sabe? Só ia para o céu aquele humilde. E eu achava que o humilde que estava falando era o pobre, o coitado. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando um humilde, um coração ensinável, né? Isso. De entender e prosperar. A Bíblia tem mais de 8.000. O senhor deve saber muito mais que eu. Mais de 8.000 promessas. E a maioria fala sobre Prosperar. Prosperidade. Isso. Então, o Senhor Ele quer que você prospere. O problema é que a gente fica ali naquele vitimismo, né? Naquele coitadismo. Olha, falando de humildade, eu tive uma aula em 2007 que mudou um pouco sobre... Enfim, quando eu comecei a pastorear a igreja, eu comecei a fazer escolas bíblicas, né? Eu frequento a Escola Bíblica de Londrina desde 2007. Eu frequento a Escola Bíblica de Londrina. Eu falei alguns anos devido a problemas de saúde, enfim, mas a grande maioria eu estava lá. E um dos professores que marcou a minha história, porque meu pai pastor, meu avô pastor, e eu ficava e Deus já havia falado comigo várias vezes que eu seria um pastor, mas eu via toda a dificuldade que era você cuidar de um rebanho, cuidar de um povo, de você ensinar, de você cuidar, de zelar, né? Porque não é simplesmente você estar sobre um altar, é você cuidar de pessoas, de vidas, né? E eu via toda a dificuldade que isso era, mas lá em 2006, quando eu assumi a minha primeira igreja, eu tinha 24 anos. Nossa, era super jovem. Sim, a minha esposa tinha 18. Muito jovem. E era uma igreja, assim, extremamente complexa, né? O pessoal de Uraí, né? Amo vocês moram no nosso coração até hoje. Tenho muito amor por aquele povo. Mas, assim, era uma igreja complexa, né? Para a minha idade, muito complexa. Sim. E quando eu fui... E aí é onde que está a situação. Porque eu olhava para o meu pai e via a história do meu avô de sofrimento. Sofrimento. E eu falava, cara, esse negócio de ser pastor não tá legal. Não, né? Deixa para lá. Enfim, mas quando a gente assumiu a primeira igreja, eu e minha esposa sentamos e aceitamos o convite, que a gente foi para lá. E aí que eu vi realmente que o grande conflito que era, sabe, o grande problema, né, de você lidar com mentes, com pessoas, com personalidades. E eu ficava, o que eu sou? Sabe, o que eu sou? Qual é a minha? Qual é o meu estilo de mensagem? Qual é as mensagens que eu tenho que pregar? E eu ficava nisso. E eu era muito jovem, então eu falava muita linguagem jovem, né? E eu via que os mais velhos, às vezes, não tinha muito mais aquela... resistência, Isso. Né? Aí eu descobri a Escola Bíblica de Londrina e fui para lá. Daí a gente fica lá uma semana, de segunda a sexta-feira. São ministrações das 9 da manhã até 5 da tarde. Tem uma pausa, daí a gente volta das 7h30 até as 10 horas da noite. Olha, por 5 dias. Então, assim, é bem intenso o curso. E no segundo ano que eu fui, tinha um pastor chamado Antônio Siqueira, tá? Que eu quero chegar aí onde você está falando. Psicólogo, psiquiatra e, enfim, um baita doutor, né? E pastor. E o Antônio Siqueira, ele, numa daquelas aulas lá sobre psicologia pastoral, que ele estava lecionando, e aí ele pegou e falou assim, olha, você precisa primeiro descobrir quem você é. Eu falei, cara, estou no lugar certo. É isso, né? Primeiro você precisa descobrir o que você é. Porque quanto mais você souber quem é você, mais você sabe quem é Deus. Exato. Né? Quem você é? Qual a sua função no reino? O que você está fazendo para o reino, né? E isso começou a mudar muita coisa a partir dali. Porque eu vi que, por exemplo, o ministério pastoral não está envolvido na minha pessoa. Quando você vai ver Salmo 23, Davi fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Para aí. Eu falei que você que era protagonista, mas eu estou falando demais. Mas veja bem. Pode falar. Olha, quem é que deita no meio de um mundo tão veloz como a gente está? Só aquele que tem a paz que excede todo não é? conhecimento. E aí chegou no momento... só esses que deitam, filha. Porque acontece que... surreal você ver esse mundo caindo aos pedaços e você está em paz. Você deitar. Aí o salmista diz assim, deitar-me faz em verdes pastos, ou seja, abundância de alimento.
refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ah, meu Deus. Ai, E aí, ó, incrível. bom, aí falando sobre humildade, pessoal, que daí foi o ponto aqui. Nossa, eu tô arrepiado aqui de falar isso. Humildade, porque ele fala que na pós-graduação dele, ele foi fazer um portfólio numa comunidade carente. E lá ele soube que tinha um irmãozinho chamado Zezinho, né? Irmãozinho chamado Zezinho. Todo mundo falava no inho, tudo no diminutivo. O coitadinho, o pobre. E aí... Você sabe que... desculpa te interromper, Não, pode falar. mas você sabe que isso está muito ligado às novelas? Depois eu vou falar sobre isso também. Por favor. Aí... Ele descobriu que o irmão Zezinho, né, da comunidade, ele tinha muitas coisas excepcionais para se falar, mesmo sendo indouto, iletrado, né, não tinha todo esse conhecimento acadêmico, mas tinha muito de Deus. Aí o pastor foi lá. Aí ele disse que na época tinha uma caminhonete muito nova e tal. Aí ele chegou lá com a caminhonete nova dele, estacionou a caminhonete e tal. Daí ele perguntou para a vizinhança onde tinha um irmão Zezinho. Daí o pessoal, é ali e tal. Daí ele viu uma casinha simples, bem simplinha a casinha. Aí ele chegou e viu que era casinha, Zezinho, tal, tudinho, né? Aí... ele bateu palma, saiu o irmão José, né? Daí ele, irmão José, a paz, ele, amém, pode entrar e tal. Ele falou, então, eu estou fazendo um trabalho para a faculdade, assim. E eu vim aqui para poder trocar uma ideia com o senhor a respeito disso. E o senhor tem alguns ensinamentos para me passar? Ele, então, por gentileza, entra. Recebeu com muita alegria. Na hora que ele entrou, ele esperando um sofá, uma cadeira, um banco. Aí o irmão Zezinho falou, olha, me desculpa, doutor, mas eu não tenho aonde colocar o senhor para sentar. Né? Então, se o senhor pudesse sentar aqui comigo, aí tinha um tapetinho, eles sentaram ali naquele tapetinho. Aí ele perguntou para o irmão, ele falou, quais são as suas perguntas? Ele falou, olha, a primeira, eu gostaria de saber sobre o senhor. Ele falou, antes da gente começar a nossa conversa, você pode pegar teu carrinho que está ali e colocar na sombra. Né, tá muito quente, e aí você colocou ali no sol, depois você vai entrar, vai estar muito quente. Então pega seu carrinho e coloca lá na sombra. Aí disse que ele falou, poxa, eu sou um doutor, o cara tá chamando meu carrão de carrinho. Tô sentado no chão. Daí ele falou, tá, mas pode continuar. Ele falou, eu quero saber o que é humildade. Daí, porque no conceito... Que nem você falou, no conceito da grande maioria, a humildade está atrelada à pobreza. Sim, exatamente. E aí foi quando o irmão José falou para ele, doutor, humildade, quem é humilde não diz que é. A humildade simplesmente é. É o agir, né? Falou, então você pergunta para o peixe, quem te ensinou a respirar? Então ele vai falar, ninguém, eu apenas respiro. O peixe respira. Né? Então, humilde é isso, é simplesmente ser. Quando Jesus fala em Mateus 5, a partir do 3, né, bem-aventurados os mansos ou os pobres de espírito, está falando de um coração contrito, quebrantado, de humildade, ensinável, de se despir, ouvir, né? Se despir de todo o ego, de toda bagagem de egocentrismo que tem em se doar. Exatamente. E ouvir, né? Isso é o coração ensinável, isso é humilde, né? E assim, muitas vezes a gente tem a ideia errada. Exato. Né? E vem muito das novelas. Por quê? Eu falo de novelas porque morava com a minha mãe sempre assistiu novela, né? E eu, consequentemente, assistia também. E se você parar para olhar, as novelas te ensinam tudo errado para você não prosperar. Tudo ao contrário do reino. Porque lá é sempre o rico, o malvadão, a pessoa ruim. Daí as pessoas associam essa ambição de crescer e prosperar, como Deus é próspero, à novela. Nossa, mas você quer ter isso, quer ter aquilo, isso é coisa do inimigo. Porque a pessoa fica vendo ela, e aquela ambição da pessoa rica na novela é uma pessoa malvada. Sim. Né? E o pobre é sempre aquela vítima, aquele coitadinho. Dentro da novela, o protagonista, ele é sempre aquele coitadinho pobre que apanha. Então, essa mentalidade faz com que você nunca queira prosperar.
que isso cria no seu subconsciente, na verdade, como ser ambicioso, como ser rico e próspero fosse uma coisa ruim. E que o certo é ser o coitadinho. Né? Mas não Exato. é sobre isso que o reino nos ensina. Exato. Toda vez que Deus vai falar na sua palavra sobre a atitude condenável sobre riqueza, ele vai falar sobre o amor ao dinheiro. Porque né? O dinheiro ser o seu senhor. Sim. Né? E, na verdade, o dinheiro, a riqueza, ele não faz ninguém ruim. Ele só revela aquilo que você já é. E aquilo que você já é. Existe um ditado antigo que diz assim, que quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Exatamente. Né? E para muitas pessoas, dinheiro é poder. Isso. E aí o que acontece? Quando ela tem dinheiro, ela tem poder, aspas, né? E aí vai subjugar pessoas, mas ela já tem isso no coração. Exatamente, isso sempre já teve dentro dela. Não foi o dinheiro só revelou, mas isso sempre teve dentro do coração dela. Então, a pessoa, o dinheiro só revela o que ela é. Exato. Né? E o Senhor é próspero, o reino é próspero, até porque a Nova Jerusalém, você vai pisar em ouro. Um dia eu estava falando o Lucas chegou, né, meu filho, o Lucas, você ficou bonito de cabelo cortado agora, rapazinho. Mas assim, então, até um dia eu estava falando pro Lucas uma coisa bem legal, né, que sobre carros, assim, carros novos e tal, isso e aquilo. Eu falei, filho, você imagina só que as pessoas hoje, enfim, cada um quer ter o carro mais top, né, são os carros mais modernos, esportivos e tal. Eu falei, cara, você pensa bem que Elias, ele foi levado por uma carruagem de fogo. Uma loucura. Né, que, meu Deus do céu, eu falei, imagina como é o céu. Né? Aqui o pessoal briga por causa de ouro, a gente vai pisar no próprio ouro. A gente vai andar em ruas de ouro. A gente vai subir com coroas de diamante. Meu Deus. Então, assim, coisas que as pessoas precisavam saber. Saber, né? Coisas, e é isso que eu falo. Tudo que eu faço, eu levo a palavra. Porque... E Paulo diz assim, aquilo que não desceu ao coração do homem, né? Não tem como... É indescritível. Indescritível aquilo que ele falou, é imensurável aquilo que ele viu. Né? Não tem como falar em palavras. Mas, Michele, tudo isso que você tem falado agora e atrelado à tua profissão, né? Atrelado àquilo que você faz como profissional, a serviço do reino, isso é maravilhoso. Maravilhoso, né? E tudo isso aconteceu esse ano. É isso que eu ia perguntar para você. Tá, mas explicar como é que chegou nisso. Como é que foi assim? Como Cristo... A trajetória, porque Paulo, ele estava... Não estou falando que você perseguia cristãos. Não. Mas Paulo estava perseguindo cristãos e, de repente, Jesus chega e fala... experiência com Jesus. Paulo, e daí? Vai... E é incrível. Porque, assim, como eu falei, eu era católica, tudo, frequentava igreja, orava à noite. Não orava, rezava, né? À noite, tudo. Mas eu nunca tinha sentido a presença, sabe? Você estar na presença e você sentir que o Senhor fala com você. E eu ouvia os evangélicos falando, não, o Senhor falou isso para mim, o Senhor falou que... Eu olhava, eu ouvia isso, falava, esse povo é doido, que é isso? Fala. Não, estou sendo muito sincera. E eu falo isso para as minhas pacientes e eu conto, porque eu não vivia isso. Não era a minha realidade. Eu nem conhecia... Sim, eu conhecia as pacientes que falavam isso. Eu falei, gente, esse povo está muito doido. O que é isso? Não acreditava. Não vivia. Não era a minha realidade. Aí, há um ano atrás, a minha tia se suicidou. Ela era muito conhecida aqui e ela se suicidou. E a partir disso, veio muitos questionamentos na minha mente. Falei, peraí, mas olhava em volta da minha família e das pessoas, as pessoas vivem essa vida só para trabalhar, para pagar o que comer, para pagar um estudo para os filhos, e só vive para trabalhar, as pessoas só vivem destruída. Elas trabalham uma vida inteira para ter uma casa para o seu filho, mas quando ela vai ficar com seu filho já cresceu e já está fora dali, nem quer mais essa pessoa, esse pai, essa mãe, porque a parte mais importante, eles não viveram juntos. Exato. E eu comecei a questionar. E foi uma fase muito difícil, porque logo depois, e foi um suicídio triste, o suicídio é sempre triste, sim, né? Sim. Sempre ruim. Então, e logo depois a minha avó também faleceu. E então a minha família estava muito mal, muito...
E eu tinha muitos pesadelos, e daí eu comecei a rezar. E aumentei o meu nível de espiritualidade rezando com Deus. Mas até aí eu só rezava e ainda não tinha sentido. Mas o Senhor, dentre esse um ano, porque tudo isso aconteceu o ano passado e eu me converti esse ano. Dentro desse um ano, o Senhor foi me apresentando pessoas e foi clareando a minha mente. No meu celular começou a aparecer muito o Thiago Brunet. O senhor conhece? Conheço. Como não conhecer? Fantástico, Thiago. E um dia, e assim, né, nessa situação você já ora pra tudo, né? Uhum. Então, eu assisti uma palestra dele, fui assistindo as palestras, e aquilo foi tocando meu coração, aquilo foi mudando, e foi aparecendo outros mentores, que esses outros mentores mostravam uma vida de abundância, de negócios, tudo, e eu fui atrás disso. E dentro disso, eu fui apresentada ao reino. Sim. E foram acontecendo várias situações onde a minha mente foi abrindo, os meus olhos foi vendo, e eu fui perguntando, gente, essa terra tem que ter algo a mais do que trabalhar e pagar uma conta. Não é por isso que a gente está aqui, não faz sentido. Uhum. E daí, nesse ano, e isso dentro de um ano, eu sendo transformado, o Senhor entrando na minha mente, falando comigo. Aí, esse ano, quando eu estava ouvindo uma palestra do Thiago Brunet, ele falou assim, você precisa entregar o seu coração para Deus e não viver mais os seus desejos e os seus sonhos, porque é sobre isso que a gente está aqui, é para fazer a vontade dele. E eu comecei a ler a Bíblia, a estudar a palavra, e eu fui entendendo que era sobre isso, que a gente está nessa terra não é para fazer um desejo, não é para realizar os meus sonhos, é para realizar os sonhos dele, é aquilo que ele quer, ele tem sonhos muito melhores que o meu. E daí, naquele momento, eu sabia o que eu tinha que fazer. E eu entreguei meu coração para Deus naquele momento. E comecei a ter mais conexão, a orar mais, a falar mesmo, a conversar. Eu sempre pergunto hoje, olha, está arrepiada. Forte, né? Tô segurando. Aí eu sempre comecei a questionar assim, como é que é a minha intimidade com Deus? Será que Deus é o meu melhor amigo? Aquela pessoa que eu ligo, se eu for comprar uma blusinha, eu ligo, eu queria comprar aquela blusinha assim, assim, assado. Ou será que Deus é aquela pessoa que está na fila do banco, que eu vejo de vez em quando, que eu converso de vez em quando, que eu conto ali os meus problemas, mas quando chega na hora da pessoa contar os dela, não, tá na minha hora, eu tô indo. Porque muitas vezes a gente é assim, né? A gente vai lá, fala, Isso. na hora de ouvir, de ler a palavra, de ver o que ele tem pra gente, você Sim. sai. É. Ou então ele pode ser aquela pessoa que é só seu conhecido de rua, que você sabe onde mora, sabe onde que é, você vê, opa, tudo bem? Isso. Mas então o Senhor, ele não tem os seus preferidos, Exato. mas ele tem aqueles que são íntimos dele. Isso. E foi aí que eu comecei a me entregar realmente e comecei a ler a palavra. Eu me entreguei a Deus primeiro, para depois chegar em Cristo, porque eu tinha um problema com Cristo. Entendo. O meu negócio foi Deus primeiro, foi entregar a Ele o meu coração e confiar plenamente, começar a ler a palavra e entender o que ele falava de mim. E conforme eu ia entendendo o que ele falou de mim antes mesmo de eu nascer, eu fui entendendo mais dele. Aí a gente faz estudos bíblicos, tudo, a gente estuda a Bíblia, a gente, né, é um grupo online, tudo pela internet. Uhum. Aí eu saí da igreja católica porque ali eu tive a minha própria experiência. Ninguém mais precisava falar. Sim. Eu vivi a minha própria experiência. Eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E aí eu comecei a entender sobre a Bíblia, buscar, a ler, a dedicar, sentar o bumbum mesmo e ler a palavra e buscar o entendimento, o conhecimento. E daí eu saí, né, da igreja porque não fazia mais sentido na minha vida. E daí, num desses estudos, falou assim, ninguém vem ao reino, ninguém vai ao meu Pai a não ser por mim, né? Jesus, né? Com Jesus, né? Esse é o problema. Aí chegou a parte de Jesus. Chegou o paradoxo. Daí, quando eu ouvi aquilo, eu falei, peraí, tá falando comigo. Agora é hora de conhecer esse tal de Jesus a fundo. É uma coisa seu.
E aí eu comecei, agora a gente vai ler o Novo Testamento, onde Jesus fala. E aí eu comecei a ver quem era Jesus, o quanto, tudo que ele passou para que hoje eu também pudesse ser uma filha amada, né? Porque eu nem sabia que antes tinham seus escolhidos e que não era todo mundo que era salvo. Muita coisa que a gente precisa saber, mas a gente não sabe por falta de vontade de conhecer. Sim. E eu comecei a ver tudo que ele viveu de boca fechada, sem reclamar um A, sem murmurar uma única palavra. E aquilo tocou profundamente o meu coração. E daí veio no meu coração, eu assisti aquele filme Paixão de Cristo. Sim. Foi ali que, assim, que eu entreguei de fato a minha conversão. Porque você lê a Bíblia e você vê tudo que Jesus passou para que hoje você pudesse ser salvo, para você ter a sua liberdade de escolher ser salvo. Sim. E você visualizar isso através de uma imagem fictícia, mas uma imagem que traz muita realidade. Poxa, meu Deus, Mel Gibson foi fundo ali. Foi muito fundo. Eu estava em prantos. Eu falei, Senhor, é isso que eu quero. Sim. A minha vida é pela sua. O Senhor deu a sua vida por mim e eu quero fazer tudo que eu puder. Eu quero viver os teus sonhos para mim. Eu não quero mais os meus desejos, os meus sonhos. Eu quero fazer o que o Senhor tiver para mim. E assim, te chama para muitas coisas. O problema é que as pessoas, elas não têm coragem. Ô, Michele, veja bem. Você falou assim, você está arrepiado e eu estou ainda, né? Porque eu tenho vivido o Evangelho desde que nasci e pouquíssimas vezes, eu tenho lágrimas nos olhos. Pouquíssimas vezes eu vi pessoas se convertendo a Cristo dessa forma, tá? Pouquíssimas vezes. Porque o Evangelho, ele é transformador, renovador, profundo, excepcional. Só que tem um pequeno detalhe, que Jesus ele não se intromete na vida de ninguém. Ele é tão maravilhoso que ele não dá essa liberdade. Não, eu tenho uma coisa, eu falo sempre na igreja assim, pessoal, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, 17, se não estou enganado, diz assim, né, que eis que estou à porta e bato. Sabe, mas aquela, não é assim, não, sabe, aquela educação, dele é né? muito suave, Aquela muito educação para falar com a gente. Você tem que estar sensível. Meu Deus do céu, eu tô segurando para não chorar. Não tem como. Não né? tem. Eu estava falando um pouquinho da minha esposa aquela hora. Sim. E a gente levou minha esposa para o hospital para ganhar um Arthur. E assim, para encurtar bastante o processo, mas eu fui fazer o internamento dela e foi aquela correria, o pessoal para fazer ali o pré-cirúrgico e tal. E ela estava lá com uma cinta para fazer ouvir o batimento do neném, porque era 1% de chance de vida, não tinha mais líquido amniótico, ele já estava asfixiando e tal. E reuniu todo aquele pessoal. E daí, quando eu fui lá fazer o internamento e eu voltei, porque o mundo desabou, o chão sumiu e a gente estava num caos. Eu já tinha ligado para uma galera falar do que estava acontecendo. E aí, quando eu voltei lá, você vai conhecer minha esposa, você vai ver a áurea que ela tem. Ela é maravilhosa, meu Deus. É maravilhosa. Ela tem uma conexão com o céu assim que é incrível. Né, Preta? Ontem aconteceu um negócio, inclusive, né, que... Uau, né? É surreal, né? Não, gente. Gente, eu tenho vivido essas coisas. Eu falo assim... É maravilhoso. Eu falo pra Danusa, acontece coisas na clínica que depois que as pessoas... Gente, isso é surreal. Não é? Surreal. Então, aí ela lá, né? Daí eu voltei correndo pra acalmar ela e tal. Eu tava muito nervoso, mas eu queria acalmar ela. E quando eu cheguei lá, ela tava com um sorriso no rosto, assim. Eu falei, você tá bem? Daí ela pegou e falou bem assim, tô. Eu falei, e aí, como é que será que vai ser? Ela falou, amor, vai ser tudo bem. Deus acabou de falar para mim que vai ser tudo bem. Eu falei, como é que é? Ela falou, Deus falou que vai ser tudo bem, que é para mim acalmar meu coração. Coisa que eles não fariam com as circunstâncias que o neném nasceria. Eles me convidaram para assistir o parto. Aí eu falei, claro que eu quero. Mas até um enfermeiro falou bem assim, né, que poxa, o bebê só tem 1% de chance, né? É tudo muito Pode ser que o neném...
Ele falou, então, pai, assim, esteja preparado, né? E tão nervoso que eu tava, tem uma parte engraçada. Vou contar. Falaram assim para mim, entra naquela salinha e você veste o sapatinho, coloca o roupão. E eu entrei dentro daquela salinha, né? Botei o roupão e tal. E tinha um clocks do médico lá. Você botou o croque. Eu arranquei meu tênis, pá, o sapatinho E eu a moça também não explicou, não explicou, né? mas era aquela luvinha, Sim, né? Ai, descartável, meu Deus do céu. né? Daí o médico chegou, olhou no meu pé assim. Eu tava lá na salinha de espera. E ele também ia se trocar. Aí ele chegou, olhou no meu pé, foi lá dentro, viu meu tênis lá, voltou, falou, viu, você trocou de tênis e colocou isso aí? Eu falei, foi. Ele falou, então, é que esse aí é meu. Eu falei, cara, eu não acredito. Daí ele saiu, né, eu devolvi e tal. Aí ele saiu falando para todo mundo, gente, o pai tá tão desesperado que vestiu o meu Clocks. Aí fomos lá para dentro, né, da sala. E na hora que tirou o bebê, o Arthur nasceu gritando, coisa que eles não esperavam, sabe? Então, assim, Jesus é isso. Jesus está ali naquele nascimento do Arthur com 856 gramas, com 6 semanas, e aquele grito de vida, sabe, Michele? Então, desculpa, tá? Eu estou emocionado, mas assim, não tem como eu viver de uma forma diferente se não for pelo amor de Cristo sobre a minha vida. Não tem como. E eu olho para você, o que está se passando na sua vida agora, né, eu me emociono mesmo, porque é isso que é o Evangelho. Jesus ele veio para dar vida e vida em abundância. E a gente viver intensamente no reino. Exatamente. Então, assim, parabéns, tá? Por você ter entendido Cristo dessa forma tão maravilhosa. Porque, primeiro, que a Bíblia diz, não é por muito falar que será ouvido. Depois, é o Espírito Santo que convence. Né? E o Espírito Santo quem convence, quem abre. Quem está aberto a mudanças. Sabe? Quem está aberto a abrir o mundo, deixar o mundo. Deixar o mundo e as suas concupiscências. Depois que você encontra com Cristo, você não quer mais viver esse mundo. Você encontra um reino, algo totalmente... Você entende que você não é nem daqui. Eu falo, eu não sou daqui, eu sou de um outro reino, Nós somos extraterrestres. Exatamente. Isso é Essas verdade. coisas aqui não fazem o menor sentido. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem. Isso. E o rolê dele é gente, pessoas. Isso. Então, muitas vezes, ele quer o seu coração. Só que a única coisa que ele não pode é que tem que entregar. Tem que entregar. E ele é tão misericordioso, ele é tão bondoso, que ele poderia, sabe, um estalo acabar com tudo, mas ele não volta atrás da sua palavra. E ele nos deu, ele mandou seu próprio filho, tanto que Jesus sofreu para que hoje eu pudesse escolher viver com ele. Isso foi um boom na tua vida, né? Nossa, isso aconteceu em março. Em março. Em março desse ano. Aí a gente tem um grupo, né? Eu comecei a acordar 5 da manhã. E eu me dediquei a isso. Comecei a acordar às 5 da manhã, a estudar a palavra. E a cada dia o Senhor ia falando comigo. E assim, ia trabalhando em mim, me moldando. Mudando a minha mentalidade, a minha forma de ser. Eu sou uma pessoa muito masculina ainda. Eu era extremamente feminista. Né? Então o Senhor foi falando comigo. Eu tinha uma fé falsa, que é aquela fé que você confia, mas desconfia. E entendi que o Senhor não honra quem tem esse tipo de fé, ele só honra aqueles que realmente acreditam de todo o coração. E quando você começa a ver esse mundo acabando, por mais que, às vezes você fica triste, né? Mas fala, todas essas coisas são necessárias que aconteçam, porque eu estou esperando a volta dele. Ansiosa, assim, a gente anseia a volta dele. Então, se tudo isso é necessário que aconteça, tá tudo bem, isso está escrito há mais de 2000 anos. Isso. E eu padecia por falta de conhecimento. Eu sempre falava, não, ler a Bíblia, nossa, chato, né? Difícil, nossa, tão difícil ler a Bíblia. Daí, quando isso aconteceu, veio aquele estalo, não, peraí, tem alguma coisa a mais nessa terra, não pode ser só isso. E assim... A gente só vai realmente conhecer se você se dedicar nesse relacionamento, né? Se você dedicar tempo, esforço em entender, em buscar o conhecimento. E o Senhor fala que ele vai te dar essa clareza para aqueles que buscam. Só que, assim, muitos são os escolhidos, mas poucos são aqueles que...
chamados e poucos Isso, escolhidos, né? isso mesmo. E aí eu me apego muito na história de Judas e Pedro, né? Quando eu falo sobre sobre você escolher, né? A moldura da graça ou a moldura do pecado, ser servo do pecado ou ser servo de Cristo, né? Essas duas molduras que separam entre ímpio e salvo, né? E o Judas, ele foi chamado para a moldura da graça, mas ele escolhe voltar para a moldura do pecado, ser escravo do pecado. Mas Pedro tem uma atitude de reprovação também, de ter negado Cristo, mas ele reconhece o pecado. Sim, e o coração dele estava ali. E aí você vai ver lá, quando Jesus vai encontrar com ele lá no Lago de Genezaré, quando ele está lá e tal, e aí Jesus chega tal, e tem todo aquele bate-papo e tal, daí ele chama Pedro e fala, Pedrão, vem cá, você me ama? Né? E aí, eu te amo, Senhor. Né? Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Né? Aí ele, Pedro, você me ama? Daí o negócio aperta para ele, né? Senhor, tu sabes que eu te amo. Daí é uma entrega de corpo, alma e espírito, não é a fé falsa, né? Não, porque não é a fé falsa. Falar é muito fácil, mas não é no falar, é no agir. É no seu coração. O Senhor cheira o seu coração. É isso. E ele sondar, né? Sim, porque, como você falou, a fé que é falsa, Cristo está enxergando isso. Sim, exatamente. Até porque eu entendi que Ele está dentro de nós. Quando ele morreu, o Espírito Santo veio e eu não preciso mais olhar para o céu para orar, eu não preciso mais ir numa igreja para orar como antigamente era necessário, né? Hoje ele está dentro de mim. O véu do templo se rasgou. Essa parte, né? Quando eu li isso, é assim, é surreal. E você passa a ter acesso aos Santos dos Santos. Quando ele sai daquela arca e ele entra dentro de mim, está dentro de cada um de nós, e você saber que você é a imagem e semelhança dele, e que ele está dentro de você, e que sim, ele fala com você se você permitir, se você estar sensível a ouvir e dedicar tempo a isso, mudou completamente a minha vida. E daí, automaticamente, tudo muda, né? Porque, às vezes, antes eu era muito ligada é o comportamento que vai me levar para o céu, é o comportamento que vai me salvar. Mas o Senhor não quer o seu comportamento, Ele quer o seu coração. E quando você erra, em vez de você já ir correndo para Ele contar, né, e se abrir e se entregar ali, porque Ele já perdoou todos os seus pecados. A gente pega e se afasta ainda mais. E quanto mais afastado, mais você vai errar. Pessoal, veja bem, nós estamos aqui para falar de micropigmentação, mas o que a Michelle fez? Ela fez uma macropigmentação no coração da gente, né? Uma macropigmentação, uma big pigmentação no coração da gente, né? Falando do testemunho maravilhoso de salvação ai, meu Jesus amado. Nossa, a gente perdeu aqui a linha do... Não, mas eu vou te contar como tudo isso influenciou na minha carreira. Não, ótimo. Não estou reclamando. Isso foi maravilhoso. Agora, veja bem, Michelle, tudo isso aí que você, né, por favor, agora sim, tudo isso, quando chega daí na nossa vida, no dia a dia, materializar aquilo que Cristo, né, está nos propondo, porque viver uma vida de santificação, uma vida de oração, de dedicação, de leitura, como sempre está escrito na palavra, né, que a gente orar em todo tempo, vigiar, ter de vigilância, né, seja sóbrio, adorar, louvar. Isso, ter o fruto do Espírito, né, que Paulo, né, fala com tanta espiritualidade sobre o fruto do Espírito. Depois a gente tem ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então, tudo isso, mas nós temos uma vida na terra profissional, temos família, temos amigos, pessoas que estão ao nosso lado. E quando a gente fala sobre reino de Deus, e a gente ser um embaixador agora desse reino aqui nessa terra, e aí é onde entra tudo isso, porque daí a gente tem uma vida profissional e que vai atingir pessoas, mas a gente agora está atingindo diferente. Exatamente. Então, aí eu era maquiadora, né? A gente se mudou para minha casa, eu morava com a minha mãe e há 3 anos a gente construiu a minha casa e fomos para a nossa casa e lá eu criei a minha clínica. Era um salão
onde eu fazia maquiagem, sobrancelha, cabelo, de tudo um pouco. Tinha outras pessoas que trabalhavam comigo. E foi tudo junto, foi tudo ao mesmo tempo. E eu falei, mas eu queria viver de micropigmentação. Esse era o que queimava no meu coração. Mas eu não era conhecida por isso. Nem era muito boa. Era bom, mas podia ser melhor, né? Então, eu entrei para um projeto da Nanda Gama, que foi aquela primeira que eu fiz curso de maquiagem. Ela também migrou para micropigmentação. E há 2 anos eu entrei para um projeto de desenvolvimento dela, que eu falei assim, gente, esse aqui é o último passo. Se esse negócio não dá certo, eu vou largar disso e não vou mexer mais com esse trem. E entrei, e dentro desse projeto, eu vi que eu queria viver de micropigmentação. Então, em março, eu senti no meu coração a vontade de viver só disso, só que era muito difícil você deixar uma carreira de maquiagem que você já é conhecida. Só que eu sabia que era isso que eu queria. E eu pedi orientação para o senhor, né? E ele falou comigo assim de forma muito clara que para viver grandes sonhos, para viver o extraordinário, você tem que deixar o bom. Não tem como você viver o extraordinário no bom. Você tem que deixar, passar pelo deserto e chegar no extraordinário, no extraordinário. Quer ser diferente, faça o que ninguém fez, né? Exatamente. E por que ninguém faz? Porque dá trabalho. É difícil, exige muito da sua mente. Né? Nem é esforço físico, mas exige muita energia sua nisso, para que dê certo. E eu falei, se o senhor tá comigo, eu tô dentro. Vou parar. Parei a maquiagem. Na mesma época, eu sabia que a gente precisava de um sócio, porque o senhor fala pra gente andar sempre em 2, né, ou mais. Eu falei, peraí, esse negócio não dá pra ir sozinho, eu preciso de mais alguém pra fazer isso prosperar mais rápido. Aí o meu marido tinha uma casinha, né, ele tinha uma casa, e a gente chama de casinha, que ela era pequenininha. E nessa ele vendeu, e isso já estava para vender há muito tempo, e a gente não conseguia vender. E nesse mês ele tinha vendido. E eu tinha aceitado Jesus, né? E daí ele vendeu, daí ele falou, pera, eu ia fazer um empréstimo para fazer a reforma. Aí ele falou, não, eu dou o dinheiro para você e daí eu fico com uma porcentagem. Eu falei, maravilhoso, tudo que eu... né? E tá ótimo. Daí agora a gente tem que parar de trabalhar com fazer tudo, porque quem faz tudo não faz nada, e se especializar na micropigmentação. E eu parei com a maquiagem. Menino, parar com a maquiagem, onde você é conhecida por maquiagem, o povo ficou doido. Falou, nossa, mas você vai parar de fazer uma coisa que você é tão boa para fazer uma outra coisa, assim? Eu vou parar. E eu tenho certeza que isso vai dar certo. E eu falei, Jesus, isso tem que dar certo. Se o senhor está falando no meu coração, vai dar certo. Daí, falei, então, eu precisava de um dinheiro para fazer a reforma, porque a primeira sala... tinha a parte de cabelo, tinha a recepção, tinha a minha bancada, tudo junto, sabe? E eu queria ter uma clínica para ficar especializada em micropigmentação. Então, eu precisava de uma recepção e a minha sala. E ele entrou com dinheiro, eu falei, agora a gente vai fazer uma reforma. E o meu sonho, eu sempre trabalhei lá na casa da minha mãe, tudo muito improvisado, não tinha fachada, era do jeito que dava. Nunca parei de fazer porque não tinha uma fachada, porque não tinha uma roupa legal, porque não tinha isso, não tinha aquilo. Sempre foi do jeito que deu, conforme dava, mas nunca parei. E daí ele entrou com a parte financeira, ele entrou como meu sócio investidor, e a gente pôde criar uma reforma com um arquiteto. Isso parece muito bobo, mas sempre... E é um sonho de qualquer pessoa que trabalha na área da beleza, você fazer um espaço com um arquiteto, tudo planejado, tudo 3D, sabe aquelas coisas que você vê na internet? Era meu sonho, porque eu sempre fui fazendo conforme dava. Comprava uma coisa aqui, uma coisa ali, então não ficava aquele encanto. E ali eu pude fazer isso. E eu contratei uma arquiteta maravilhosa e ela entendeu perfeitamente o que eu buscava. Em 2 meses a gente reformou. Nessa mesma época eu bati os meus primeiros R$10.000, porque... eu era só uma prestadora de serviço, a menina que tirava o pelinho. E daí, quando eu entendi o que eu carregava e o que eu precisava, estava dentro de mim, e eu precisava mudar a minha mente, eu entendi que a gente pode ser muito mais. 10 mil é só a base, é só o começo. A gente vai alcançar muito mais. E eu achava que isso era impossível para mim, de onde eu vinha, fazendo sobrancelha, você ganhar R$10.000. Para mim, um salário mínimo já estava bom, dava para pagar as blusinhas.
Mas aí, quando a gente se mudou também, tenho uma filha, né? E tenho uma casa para cuidar. Botamos mais energia, porque esse negócio tinha que render um pouco mais. Sim. E daí, nessa época, contratamos uma funcionária, uma secretária, e batemos o nosso primeiro R$10.000. E eu fui para uma viagem no Rio de Janeiro, num congresso. Eu nunca tinha andado de avião. Eu nunca tinha nem saído de Jabuti, assim, sozinha. E eu fui nesse congresso para receber... Porque dentro desse projeto, dessa academia que eu participo, você começa como estudante, depois você evolui para artista, depois você se torna master. E nessa época eu me tornei master também. E ali é uma academia que você também, quem é master, ajuda as outras meninas que estão começando. A gente dá aula para elas, mentora elas. Então, tudo aconteceu na mesma época. Eu deixei a maquiagem, eu reformei, contratei uma funcionária, bati os R$10.000 com sobrancelha e viajei para o Rio de Janeiro sozinha de avião. O senhor foi guiando, porque eu nunca tinha ido, sabe? O senhor, eu falei, vem comigo, Deus, me mostra, o que eu tenho que fazer? E ele foi me direcionando, colocando nas mesas certas, nos lugares certos, com as pessoas certas. E nesse congresso a minha mente fez assim, só ia abrindo. E quando a mente abre, ela nunca mais volta a ser o que ela era antes, né? E eu fui, e lá eu recebi, então, uma premiação. A gente recebe uma placa dos primeiros R$10.000. Eu recebi o meu broche de ouro por me tornar master. Eu era artista, já fazia um ano que eu era artista, tentando ser master e não estava conseguindo. Quando eu falei, não, isso aqui, ser master vai vir a hora que vai ser uma consequência. Eu vou dedicar o meu trabalho a entregar o melhor para as minhas pacientes. E, consequentemente, veio. E fui para o Rio e fiquei uma semana no Rio, numa viagem que era impossível para mim. E, assim, foi surreal, porque lá minha mente abriu de uma forma. Imagina, meus pais plantam morango, é uma agricultura familiar. Eles nunca viajaram de avião, eles nunca saíram daqui. A minha realidade era de que eu jamais poderia chegar a isso, sabe? Nunca poderia. Trabalhando com sobrancelha. E quando a gente alcançou tudo isso, eu tenho certeza que isso é favor e graça do Senhor, porque Ele pega aqueles que estão no caminho, né? Exato. Eu tive certeza que, nossa, Ele foi só me impulsionando. E há pouco tempo, depois do primeiro congresso, já veio uma oportunidade para ir para o segundo, que foi em São Paulo, onde eu também fui sozinha. Fomos de avião, né? Fiquei lá completamente sozinha e eu fui como congressista e eu me tornei embaixadora desse congresso. Isso que eu ia falar agora. É o maior congresso da América Latina. Michele Barbosa, embaixadora oficial. Que legal, né? Isso mesmo. Que legal. E eu me tornei embaixadora de 2024 desse congresso. E nesse congresso, quero te falar uma coisa muito interessante. Eu participei de um campeonato. Isso ninguém sabe, e eu vou contar aqui em primeira mão a parte que ninguém sabe. Legal demais, vamos lá. Eu participei de um campeonato, né? É o maior campeonato da América Latina de micropigmentação. E eu participei porque eu senti que o senhor me chamou. E ele falou pra mim, e eu falei, se o senhor tá me chamando, eu vou, tô dentro. E eu tava, assim, seguríssima que eu ia ganhar, sabe? Eu tinha certeza, porque eu falei, o senhor não vai me abandonar, ele tá comigo, eu vou ganhar esse negócio. E eu não ganhei, não passei pra segunda fase, não passei. Ai, meu Deus. E na hora, né, o meu coração, a minha mente falando assim, não, ressignifica, fala sobre isso, né? Que nem tudo a gente ganha, foi uma experiência, tá? Eu falando com a minha boca isso, mas eu tinha levado pro meu coração. Gente, isso aqui é o off do off, hein? Eu levei isso pro meu coração. E assim, não era sobre o campeonato, mas eu falei, Senhor, o Senhor me chamou até aqui para eu passar essa vergonha. Eu estava totalmente confiando que eu ia ganhar. Ai, meu Deus. E o Senhor me... Não ganhei, como assim? Eu não tô entendendo. Como isso? E eu tava num quarto com mais duas meninas que também estavam competindo. As duas ganharam. Pensa. E eu não tinha ganhado. Meu Deus do céu. E eu levei aquilo pro meu coração e eu falando, não, tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Mas, na verdade, assim, eu com aquela dúvida. Senhor, por que eu não ganhei? O senhor não me chamou para vir até aqui, para participar desse negócio e agora eu não ganho? E eu me desconectei, levei essa mágoa pro meu coração e me desconectei, não queria mais orar. Sabe aquela desconexão? Sim.
Mas eu falei, não, pera, eu vou orar sem vontade. Comecei a orar sem vontade. Falei, Senhor, vai me revelando, me revela que tem que ter uma finalidade isso. Eu não entendi por que eu não ganhei, o que o Senhor queria de mim, o que era para fazer. E isso eu já tinha voltado, né? E o Senhor me revelou. Ele falou assim, não era sobre o campeonato não era sobre você. Mas você teve que estar no campeonato porque pessoas que estavam participando dele ao seu lado precisavam estar com você para ouvir aquilo que eu precisava passar para elas. Meu Deus. Eu fui um canal... Não, é surreal isso. Não. Porque quando o Senhor falou isso no meu coração, assim, eu chorava. E eu entendi que não era para mim ganhar o campeonato, mas eu precisava estar dentro, porque dentro do campeonato eu estive dentro de um time e pessoas que estavam comigo precisavam ouvir, porque eu falei muito sobre essa parte espiritual com as meninas. E quando elas ganharam, elas falaram, você tem parte disso, porque você trabalhou muito a minha espiritualidade. Uma delas que ganhou, ela falou, ela achou que ela não era capaz de ganhar. E eu trabalhei muito. Tudo que eu sabia ali na minha parte espiritual, eu passei para ela. E você não foi para ganhar prêmio, você foi para ganhar alma. Exatamente. E ela falou, não, isso aqui tem muita parte sua nisso. E quando o Senhor me revelou, foi fazendo igual um filme na minha mente. Eu fui vendo as coisas e tudo foi fazendo sentido. Eu falei, caramba, gente, eu entendi. Não era sobre eu ganhar o campeonato, mas eu tinha que estar dentro do campeonato para alcançar aquelas pessoas e ser um canal na vida delas. Sim. E eu não estar no campeonato foi muito importante, eu não ter passado, porque eu fiz conexões que me levaram a ser embaixadora hoje e a desenvolver a minha mentoria, que está no ar hoje. E a gente tem alcançado muitas pessoas, coisas que o campeonato talvez não teria me trazido. Sim. Então, não era sobre ganhar, mas foi alcançar pessoas e foi ter outros acessos que estar no campeonato não ia me trazer. Eu acho que você tem familiaridade com o texto que eu vou mencionar, que Elias, né, quando ele desafia lá Jezabel e Acabe, e acontece enfim, lá no Monte Carmelo, eles têm aquele desafio e tal. E quando ele recebe a notícia que Jezabel quer matá-lo, ele se assusta e vai embora. E aí daí ele fica lá debaixo do pé de zimbro, né? E pede a morte. Não sou melhor que meus pais, o senhor pode me matar agora, isso e aquilo. E, assim, teve lá no passado, eu lia esse texto, assim, e eu ficava pensando, por quê? Por que Elias fez isso? Sabe? Por que chegou nesse ponto do cara ter feito o maior profeta da geração dele, né? O maior profeta da geração dele. Mas no coração de Elias tinha essa situação, sabe? De querer a conversão, que para ele o ápice seria a conversão de Jezabel e de Acabe. E não, assim, a destruição de todos os profetas de Baal e a Sera e tal. Mas no coração dele era a conversão de Jezabel, né, e de Acabe. Não acontece. Ele se frustra. Isso leva para o coração. E a nossa percepção muda. Não é Deus que muda, mas a nossa percepção... Ali eu coloquei os meus desejos primeiro e não consegui enxergar o que ele queria. E aí, lá na frente, depois, eu acredito que é Tiago que fala assim, Elias sendo um homem sujeito às mesmas paixões que nós, orou a Deus, que não chovesse. Mas assim, voltando lá no Elias, que o Elias decepcionado, né? Aí ele tá ali, pede para morrer, por favor, como assim, né? Aí daí o anjo alimenta ele sai dali, aí todo mundo pensa, agora ele vai. Não, ele entra na caverna, né? Ele ainda tá mal ainda. Tá mal. E leva um tempo para você se desconectar, de se voltar para... E entender quais são os propósitos, né? Sim. Aí até que Deus se manifesta para ele numa voz serena, calma, né? E fala para ele, Elias, você tem um rei para ungir, tem 7.000 profetas que não se prostraram, você tem que ungir um sucessor, né? Então, sai dessa caverna, faz favor, né? E aí vem toda a revelação, poxa, eu imaginei ele falando, nossa, onde que eu tava com a cabeça? Exatamente. Aí, quando Deus me revelou, eu falei,
chorava muito, porque eu falei, nossa, o Senhor é muito bom. E não ter ganhado o campeonato foi essencial, porque eu tive tempo para fazer as conexões. E hoje a gente está com um negócio grandioso, sabe? Das mentorias. Eu tenho uma mentoria de desenvolvimento que ajuda micropigmentadoras que estão passando nesse processo de início para poder pegar na mão delas e ajudá-las, e desenvolver uma outra mentoria que é desenvolvida para um campeonato full face específico do U Talents, que eu fiz o contato, eu fiz essa conexão com essas pessoas enquanto estava acontecendo o campeonato. Então, se eu estivesse participando, eu não estaria tendo essa conexão e não estaria fazendo essa... Exato. Então, não é que Deus escreve certo em linhas tortas, não. É que Deus conduz a gente exatamente onde precisamos estar, né? Nem sempre os pódios é o local que Deus quer que a gente esteja. Né? E, assim, em várias situações da vida da gente, no decorrer das nossas profissões ou, enfim, da nossa trajetória até espiritual, a gente vai se deparar com essa realidade. Sabe, às vezes eu sempre falo sobre para o Ministério Jovem, né? A gente vai fazer palestras, enfim. Eu sempre falo para eles, pessoal, o púlpito, né? Estar ao púlpito falando, ensinando ou dando, ou pregando num sermão e tal, ou um seminário, assim, Deus pensou algumas pessoas para fazer isso, tá? Mas a realidade é que a grande maioria dessas pessoas, elas não vão nunca subir a um púlpito. Porque elas que não aceitam esse chamado, né? Porque tem que Sim. se expor, né? Às vezes tem que também, fazer o que não quer. Sim, e também há um ministério muito maior do que púlpitos. Sim, sem que, dúvida. né, sabe, há pessoas que eu falo assim, olha, quem é que engorda, ovelha ou pastor? Esses dias atrás eu fiz essa pergunta, o pessoal ficou assim assustado. Eu falei, quem engorda, a ovelha ou o pastor? Né? Daí demorou um pouquinho, daí responderam, a ovelha. Eu falei, óbvio que é a ovelha, né? Então, assim, o pastor ele está ali para poder ser um canal. Então, se Deus é o nosso pastor, ele quer a gente gordinho, entre aspas aí, tá? Figura de linguagem. Né? Eu tenho que emagrecer, filha? Tem que cuidar do corpo, é Né? importante. Somos uma trindade, né? Corpo, alma e espírito. Se parar de cuidar do corpo, não evolui nas outras tricotomia. áreas. A minha alma é magrinha, meu espírito é magrinho, mas o meu corpo não está deixando, não está em sintonia. Tem que evoluir nos 3 âmbitos. Não está em sintonia. Michele, chega num ponto que a gente entende, né? Que assim, não foi derrota, foi vitória. Sim, com certeza. Eu fiquei assim lisonjeada, sabe, com o Senhor poder trabalhar através de mim na vida dessas pessoas. E hoje eu alcancei muitas coisas dentro daquele congresso, né? Alcancei pessoas que eu não teria alcançado. Então, agora, só teve benefício. Tá, agora eu tenho uma pergunta para fazer para você, para a gente estar caminhando aqui, né, para o nosso ensinamento, ou encerramento. Eu quero saber quem são essas pessoas aqui para você. É o meu primeiro ministério. Essa é a verdadeira igreja. É a nossa família, é a base de tudo. É aquilo que o Senhor pede para a gente guardar todos os dias, né? A minha família, a minha filha, o meu marido, que é meu sócio. E o nome dele? Diego, abraço. Paz. E, aliás, que Deus te abençoe. Ele está caminhando também para ser um empreendedor, vai sair da CLT, já fica aqui gravado isso, porque vamos prosperar muito. Amém. E isso, eu creio. A família é nosso primeiro ministério. Ela é a verdadeira religião, é a família, porque você vê às vezes as pessoas serem muito boas fora de casa, ser muito boas com as outras pessoas, mas você olha para dentro da casa delas, está destruído. Não tem casamento, o filho não quer saber dos pais, porque às vezes as pessoas investem muito fora e não investem dentro. E a família é o nosso primeiro ministério, é aquilo que o Senhor nos abençoou para cuidar e gerir. E eu só tenho muito orgulho e muito feliz com a graça de Deus. Olha, eu vou corroborar o que você está falando com um versículo que a gente usa muito nas separações de obreiros, tá?
assim, quando vai ter essas reuniões de obreiros para ministros e tal. Mas eu acredito que essa é uma parte que precisamos todos nós ouvir, Sim. não ministros apenas. Mas Paulo, quando escreve na sua primeira carta para Tiago, no capítulo 3, ele escreve assim: quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas convém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tal. Mas aí ele chega num ponto específico que ele diz assim, que governe bem a sua própria casa, porque se você não governa a sua própria casa, como terá cuidado das coisas de Deus? Quando você fala assim que o nosso maior ministério é a nossa casa, isso fica tão claro, né, ou deveria, tá? Deveria ser para todos, né? Para todos. Isso é tão claro. Eu só quero achar o texto aqui para ficar que tem essa Sim, versão aqui essa versão aqui é bíblico. Essa versão aqui é linda e eu quero só aqui, ó. Capítulo 3, versículo 5. Porque se um homem não consegue fazer com que a sua própria família, que é pequena, se comporte bem, como pode ajudar a igreja toda? Né? Essa é uma versão versão viva, na verdade. Então, assim, esse ofício ministerial, né, no ofício de ser um obreiro na casa de Deus, enfim, mas se está em deficiência a casa, não vai. Não faz. Conserta primeiro a casa. Exatamente. Como eu posso levar a palavra para as minhas pacientes, para as pessoas que estão ao meu lado, se eu não cuidar da minha casa, se eu não estiver levando a palavra dentro, vivendo, porque demagogo, né? Ser cristão é um estilo de vida, é um lifestyle, é uma coisa que você faz todos os dias, que faz parte da sua vida. E isso foi mudado dentro da minha casa. Hoje, cada um tem a sua Bíblia. A gente lê todos os dias à noite, a gente faz adoração, a gente faz louvores e a gente declara. Você tem que ver a minha... Quando isso aconteceu, eu fiquei assim... Eu tenho o costume de, no carro, colocar louvor, adoração, e eu começo a declarar o meu amor, né? E um dia a gente tinha saído de carro e a gente colocou a musiquinha e o Diego falou, olha para trás. Quando eu olhei, a minha filha, ela estava com o olhinho fechado, assim, e declarando as coisas para Deus. Meu Deus. Ali eu falei, Senhor, sabe, as pessoas precisam entender que a família é a sua base. O marido é o duro, é o forte, é aquele que vai para fora. A mulher é o... Tá arrepiada. A mulher é o... minha vida, uma conexão espiritual, né, que eu... Meu Deus do céu, eu preciso, né, sempre... uma coisa assim, eu só vou abrir um parênteses, né? Eu sempre falo assim, né, para minha família, enfim, que a gente precisa sentir a presença do Espírito Santo em todos os ambientes, né? Que o Espírito Santo, eu acredito que tudo que a gente está conversando aqui, o Espírito Santo está nesse momento aqui. E se eu perder essa sintonia, eu não sinto arrepio, não sinto emoção, não sinto graça, né? Não sinto a presença. Então, às vezes a gente sai com o carro, né, lá em casa também, assim, coloca som para ouvir, né, Tati? E aí um começa a cantar, todos começam, até o Arthurzinho. Aí daqui a pouco a gente está chorando, daqui a pouco a gente está, sabe, sentindo a graça de Deus, né? Exatamente. E daí você entra numa frequência que a graça, você sente a presença... Você não quer viver outra coisa. Não quer. Você não quer viver outra coisa. Eu não sei quem escreveu, mas quem escreveu a letra, quem já entrou no Santos dos Santos em outro lugar não sabe viver mais. Não tem como. Exatamente. Não quer mais fazer outra coisa a não ser isso. Isso. E o feminino, né, o marido, o homem, é que hoje a nossa sociedade, o mundo é do maligno, né? O povo não entende isso, mas assim... Cria-se muito meninos, não se criam-se homens de verdade, porque o homem da palavra é aquele homem forte, o duro, o masculino, aquele que vai para fora, que morre pela sua família. Sim. Né? Aquele que está disposto a morrer pela sua família, de abrir a boca, de ir para cima, é ele que provém. E a mulher é o feminino. A mulher é o feminino de Deus, é a doçura do Espírito Santo, é o amor, aquela que acolhe. Isso. A leveza, a temperança. Exatamente. Né? E os filhos são as nossas flechas que a gente lança. Exato. Porque hoje eu sou tudo para ela, mas um dia ela vai ter
própria família. E ela vai ser só minha parente. Porque quem vai ser a família dela é o marido dela e o filho dela. Tá vendo, Tati? Exatamente. É assim que a gente faz. Só que as pessoas, elas não conseguem. Elas criam, na verdade, elas não treinam, elas deveriam treinar os filhos para viverem sem os pais, porque a Bíblia fala, né? Deixar lá, né? Deixar a sua família, a sua parentela, saia de perto e tenha a sua vida. Então a gente tem que treinar os nossos filhos para serem ainda melhores, saberem viver sem nós. Isso. Não é pra gente ficar, tem 30 anos e a mãe passando a mão na cabeça. O que é isso? A pera nunca cai da pereira. Exatamente. Apodrece lá. E esse mundo hoje faz com que a mulher seja extremamente masculina e feminista, porque o feminista é diferente do feminino de Deus. Sim. A feminista é aquela que vai pra cima, o marido quer ir, vai, não quer, fica. Eu era essa mulher, eu fui, estou sendo trabalhada por Deus agora, onde eu falava assim, Diego, você quer ir, vai, você não quer, você fica. Falava pra Antônio, seu pai não sabe de nada. E o homem acaba se tornando o feminino e a mulher o masculino. Sim. Então, os papéis vão se invertendo e isso vai fazendo com que a família vai se separando, sabe? Em vez de a gente se juntar, a gente vai só se separando, cada um pro seu lado. Coisinhas, as pessoas se separam. Essa facilidade de não se casar hoje faz com que a separação seja muito simples. Cada dia você está com um relacionamento diferente, você está casado com uma pessoa diferente. E não é isso que o Senhor quer de nós. Então, ter uma família é uma coisa que daqui a uns anos vai ser uma raridade. Exato. Diz a Bíblia que o casamento será proibido. Então, ter uma família consolidada, forte, vai ser uma coisa extraordinária. Nós temos um versículo que Jesus diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, né, se esfriaria. Então, amar, então aí bom, enfim, nós não vamos entrar no campo filosófico aqui, mas assim, esse amor ágape, eros e filia, né? Mas o amor ágape, que é esse amor verdadeiro que você tem de entender que seu filho ele vai voar, né? Mas que você jamais vai deixar de amar. Sempre tem agora eu sempre vou ser a Paradise mãe. que eu mandava para você, não é? Eu mandava para ela direto uma música, né? Que eu falava assim, que independente de onde ela esteja voando para outros cantos, mas eu sempre vou estar aqui, sempre vou ser o pai que vai estar aqui. Né? Mas eu quero que eles vão viver. Porque sabe? é isso. A minha família hoje é a minha filha, mas vai ter um dia que eu vou ser só a parente dela e a família dela vai ser o marido dela. E o marido que fica, a esposa que fica. Só que hoje isso está muito banal. Disso. Sabe, eu tenho que treinar a minha filha para ela ser uma governante, para ela saber que ela é uma imagem e semelhança do Senhor, que ela tudo que ela precisa está dentro dela, que ela é forte, corajosa, que o Senhor já aprovou ela antes da fundação do mundo. E que ela seja diferença na vida de outras pessoas. Exatamente. E que ela, né, vá fazer aquilo que o Senhor chama. E muitas vezes as pessoas ficam assim, não, médico, meu filho vai ser... Não, o que o Senhor quer que ele seja? Exato. O que o Senhor está chamando? Eu quero que a minha filha seja o que Deus chama ela. E se for isso, eu tô dentro do rolê. Exato. Sabe? E a minha família, no futuro, meu marido, porque a minha filha vai ter a própria família dela. E tá tudo bem, tem que ser assim, tem que ser escrito. Assim. E então a gente tem que treinar para que isso aconteça de forma natural, tranquila. Hoje você vê pessoas que brigam no casamento e volta para a mãe, sabe? Homens, qualquer coisinha vai correr para a mãe. Gente, a sua mãe agora é só a sua parente. Isso tem... As mães também não são preparadas para ouvir isso. Né? Mas isso está ficando tão difícil porque nós temos poucos homens, né? Do reino, né? Isso, e poucos homens e assim, bastante meninos, né? Meninos mimados, né? Fracos que mulheres extremamente feministas. E aí vai uma dica bacana, né? Que assim, barba na cara não quer dizer que você é homem, né? Ser homem é atitude, né? É você buscar, chamar a responsabilidade, né? Para cima. A mulher, a feminilidade, né? Por exemplo, nós estamos falando aqui sobre a sua profissão, que
que é a área da estética, da beleza, né? E que a mulher ela tem que ser bela, tem que ser feminina, e né? o feminino de Deus, ele exala com naturalidade. Com naturalidade. É um brilho assim que Isso. é natural. É natural, não é algo forçado, Não, é natural. E aí, o que acontece assim, paralelo à palavra, e eu acho que existe até, não acho, eu tenho absoluta certeza, porque eu sempre falo disso, eu tenho absoluta certeza, existe uma lei moral que impera e que às vezes as pessoas não abordam nem sobre isso, uma lei moral de que mulher, feminina, independente do seu tom de pele, independente da onde, qual é a sua etnia, né? Que cada local tem ali uma cultura, uma maneira, mas independente de onde ela esteja, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, né? E feminina. E o feminino, né, de Deus não é essa mulher fraca, subserviente, exatamente, né? Porque eu tinha também essa ideia, mas essas mulheres de Deus é aquelas coitadinhas que obedecem tudo que o marido fala. Não é sobre isso. Sim. É que quando você entende, o marido ele tem ali a sua parte, você tem a sua parte, e se você lê o que a Bíblia fala da mulher, a mulher também tem os seus negócios, ela também, ela não cuida só da casa, ela tem seus próprios negócios, né? Exato. Então não é aquela mulher bobinha, submissa, dessa forma. Eu me lembro de uma fase da nossa vida, talvez aí para uns 8 anos atrás, eu acredito, em que eu trabalhava num setor e a minha esposa, um dia a gente conversando, ela falou, amor, eu vou fazer tal coisa, né? Falei, cai de cabeça, né? Vai para cima. E eu paro um pouquinho mais cedo e venho te ajudar nas entregas. Exatamente. Né? Lembra, Fia? E foi pauleira, né? E foi top mesmo, sabe? Então, assim, e ela é confeiteira, boleira, ela ama, sabe, fazer tudo isso. E aí, assim, ela caiu de ponta mesmo, né? A gente fazia delivery, né? Ela fazia os lanchinhos natural, fazia um monte de coisa assim, e a gente caiu mesmo nisso. E eu chegava em casa, eu saía mais cedo um pouquinho do serviço, pegava o carro e a gente ficava até 8, 9 horas da noite entregando tudo aquilo que ela tinha vendido. E, enfim, mas aí é esse comportamento, né, de afinidade, de... eu estou buscando a palavra... relacionamento, isso, intimidade, cumplicidade, né? Que tudo isso vai fazendo com que se solidifique, né? E que a gente treine os filhos para... vai criando essa base sustentadora, né? E que não cai com qualquer sopro, não, né? cai, né? Porque aí, primeiro, está fundamentado sobre a rocha. Exatamente. Segundo, entender os seus papéis. Exatamente. Né? Entender os seus papéis. E aí... E que ninguém rouba o papel do outro. Não rouba. Tem espaço para todo mundo. Isso. Só precisa entender. E aí existe o abraço, existe o carinho, existe o amor, existe o afeto. E aí que nem eu sempre estou dizendo aqui, né, mais uma vez publicamente, de que muitas vezes, né, nós maridos, né, chegamos em casa e tiramos a couraça, né, e só as esposas enxergam os hematomas. Né, das feridas, do machucado, e às vezes a gente dobra o joelho para orar chorando, sem a armadura, e ela com a feminilidade, né, com aquela pureza que Deus lhe colocou, lhe é devida, vai sarar as feridas, né, do marido, né, com aquele amor, com aquele carinho, com aquela fala, com aquele gesto, com aquela comida, com alguma coisa, com um gesto, né, e que aí você fala, poxa, valeu a pena até aqui, né? E aí você tem mais força para levantar no outro dia, colocar de novo a armadura e pau de novo, né? Mesmo, porque tá aí, né? Sobre a família, eu sempre fui essa pessoa feminista. E quando eu encontrei Jesus, eu percebi que eu era, e o meu marido sempre muito feminino. Tudo era eu que ordenava, e então. Aí, um dia eu estava conversando com ele, e falamos, não, Diego, você tem que ser mais assim, mais assado, né? Quando é que você vai tomar mais atitude e tal? E ele saiu. E quando ele saiu, eu comecei a orar. Falei, Deus, eu não gosto dessa situação. Quando é que esse homem vai ser esse homem da família que vai morrer pela minha família? Ele é muito vergonhoso, sabe? Então, ele não fala muito e isso me incomoda.
E eu falando para Deus, quando é que ele vai ser esse homem que vai morrer pela família, né? Que vai ser esse homem masculino de Deus? Aí o Senhor falou assim, quando você for a feminina que eu espero, quando você for o feminino de Deus, quando você deixar de ser esse masculino que você é e se tornar o meu feminino. Daí, já chorei, né? Falei, meu Deus. E desde então eu tenho trabalhado, né? E a gente tem mentores para isso também, para trabalhar o meu feminino. Porque quando você é dono do seu próprio negócio, quando você ganha mais, quando você já vive mais, né? Às vezes isso, o mundo ele quer ali que você realmente se torne uma feminista, impõe, né, essa pessoa empoderada, forte. Então eu tenho trabalhado muito isso em mim, em me tornar mais feminina para ativar a masculinidade dele. Sim. E a gente vê muito isso, né? Casamentos sendo destruídos por isso. As pessoas se dedicam tanto ao trabalho e outras pessoas estão treinando o filho delas. Né? E a hora que elas podem para ficar com o filho não quer mais. Exato. Então... Sabe, eu vejo uma situação, né? Estamos já encerrando, né? Eu vejo uma situação que é difícil, Michele, infelizmente, que vou falar de Abraão, que é esse desprender, sabe? Quando Deus fala assim para ele, né? Lá em Gênesis, assim, sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, assim, o inesperado, o invisível ainda, exatamente, né? Porque a Bíblia, se você ler, ela não tem uma estabilidade. Estabilidade. Não existe, isso não é natural. Essa estabilidade que as pessoas procuram hoje não existe na palavra. Existe, isso. É porque Cristo é a própria estabilidade. Exatamente. E aí, quando Abraão sai, e aí veja bem, Abraão ele sai da Mesopotâmia antiga e ele vai, enfim, para uma terra que ainda Deus mostraria para ele. E aí começa aquele processo de Deus falando, trabalhando nele. Olha, tá vendo tudo isso? Eu te darei, né? E o Senhor só vai revelar o segundo passo depois do primeiro. Se você não sai do primeiro passo, ele não vai te dar o segundo passo. Exato. Olha para a estrela, daí ele olha para a estrela, conta. Não dá para contar, Senhor. Então, assim será a tua geração e tal. Só que tudo por fé. Sim. Tudo por fé. Então, assim, hoje eu acho que realmente o que falta mesmo, né? Eu vou falar assim, âmbito cristão, âmbito, enfim, sociedade como um todo, né? Falta muito acreditar em si, acreditar nos potenciais, como nós já falamos aqui, cada um entender o seu papel, né? E fazer da vida, como diz Clóvis de Barros, né? Viver muito bem, porque você vai ter que viver consigo mesmo até o finalzinho. Desfrutar a cada momento. Assim, amar o que está fazendo, amar de todo o coração mesmo o que está fazendo. Escolheu a quem amar para o resto da vida? Ame até o resto, né? A gente fala assim, se você não investir no recrutamento, vai ter que investir no treinamento. No treinamento, então, antes de casar, sobe o seu nível, a sua frequência, para você não escolher qualquer coisa. Exato. O que acontece é que as pessoas, elas estão numa carência, né, extremamente carentes, elas não sobem a frequência delas, então elas escolhem qualquer coisa, depois aquilo não dá certo, não querem nem investir no treinamento, elas só ficam se separando. Eu ouvi uma frase, eu li uma frase de Denzel Washington, que ele fala assim que quando ele foi para se casar, o pai dele falou para ele não escolher pela beleza e nem pela beleza do rosto e nem pela beleza do corpo, mas pela beleza da alma e da mente, porque aí sim criariam filhos que a eternidade revelaria potenciais. E essa é uma grande verdade, porque assim, obviamente que a estética ela conta, mas assim, uma mente pura, uma mente sã, uma mente sábia, alguém que busca sabedoria. Isso. E aí isso trará para a sociedade no futuro, né? Ou, por exemplo, essa criança linda trará no futuro frutos, né? Que hoje vocês estão semeando, né? No coraçãozinho dela, e que lá no futuro
ela vai olhar e vai falar: obrigado, mãe, obrigado, pai, pelas sementes que foram lançadas no meu coração. Vai ter a sua própria família. Vai ter a própria ser família. O feminino vai andar no caminho do Senhor. É. Né? Hoje nós já oramos pelo marido dela. Olha só. Sim, nós já oramos. E ora em voz alta para que ela ouça, para que isso entre, né, na mente dela também. Porque a gente precisa fazer isso. Exato. Né? Michele, uma das regras desse programa, você já sabe, que é um presente para o estúdio, né? E aqui eu já vi que você trouxe um presentinho, trouxe, né? Mas é de saborear. Aí, Tati, que maravilha, né? Aqui, a gente tem uma sacola personalizada da nossa clínica, né? Onde a gente, quando os pacientes vão fazer a micropigmentação, a gente entrega um mimo. Pode tirar. Na sacolinha, mas hoje eu comprei algo mais especial para vocês degustarem. Aí, a caixinha vai ficar aqui. Vai, né? Ó. Que show, hein? Bombonzinho. Tirar uma fotinha aí, Tati. Ó, que legal. Certo? E aí, conseguiu? Eu tô cansando, hein? Vou comer. Tem que dividir. Divide com todo mundo, porque açúcar em excesso traz muita doença. Açúcar em excesso desenvolve diversas doenças. Michele, muito obrigado. Tá? Muito obrigado. Até o Arthurzinho vai participar, né, desse bombom maravilhoso aqui, tá bom? O meu desejo é que você continue prosperando. Obrigada. Tá? Que Deus continue abrindo fronteiras, que Deus continue abrindo, enfim, caminhos maravilhosos, tá? Para você, para o seu esposo, para sua filha. E essa não vai ser a única entrevista, teremos outras, né? Para a gente falar mais de Deus, falar mais sobre, enfim, porque você viu aqui que é uma delícia. Nossa, eu me senti em casa. É um lugar assim que eu quero que seja isso mesmo, que a gente tenha a presença do Espírito Santo no local, né? E isso foi o que eu senti. Exatamente, porque ele está com a gente. Não faz sentido a gente viver algo onde ele não esteja. Exato. Então a gente tem que levar ele com a gente. Tem que levar ele com a gente. E eu falo e eu peço para que todo mundo também, né, o que for fazer na sua vida, leva a palavra do Senhor, viva isso todos os dias. Isso transformou a minha vida. Isso transformou a minha vida profissional, isso transformou o meu casamento, isso transformou a minha maternidade, me fez um ser humano infinitamente melhor hoje. Hoje as pessoas vêm até nós. A gente não se preocupa só em entregar uma sobrancelha, mas eu quero saber no que eu posso servi-la. E é sobre isso. Maravilha. Olha, então, que Deus abençoe você, tá? Amém. Que Deus abençoe todo o seu lar, seu trabalho, os negócios, tá? Também. Então, fica aqui um próximo convite, tá? A gente vamos agendar para a gente voltar a falar sobre vários outros temas aí, tá bom? E obrigado pelo mimo, né? Pelo presentinho tão maravilhoso. Como eu disse, até o Arthurzinho vai participar disso aqui, tá? E pessoal, então a gente falou hoje aqui com Michele, né? Que é micropigmentadora. Isso. E a palavrinha difícil. Micropigmentadora, mas hoje, como eu falei, ela foi macropigmentadora no coração. Porque, olha, ela falou muito ao coração de muita gente aí, né? Inclusive, né, falou muito forte também ao meu coração e tenho certeza que vai falar ao coração de muita gente. E eu fico muito feliz por tê-la conhecido, tá, pessoalmente. E, numa outra oportunidade, o seu esposo também com a gente. Sim. Tá bom? Já fica aí o convite para ele, tá? Então, pessoal, esse episódio vai subir hoje ainda, né? Aqui, hoje é dia 6, quarta-feira, né, de dezembro de 2023. Curta, compartilha, faz uma pergunta, faça o seu comentário. Enfim, a gente espera que esse episódio traga para você assim, uma iluminação, tá? Que você possa quebrar barreiras
abrir portas, abrir cadeados que estão trancando muitas coisas a seu respeito, que hoje eu acredito que você tenha visto aqui que Cristo realmente ele é a chave, né? Ele não é só a porta, mas ele também é a chave, né? Que muda, né? Então, assim, valeu, muito obrigado, Michele, que Deus abençoe, tá? Mais uma vez, eu não me canso de dizer Deus abençoe, porque é maravilhoso o que aconteceu hoje aqui, tá? Forte abraço, gente. Deus abençoe todos vocês também aí do outro lado aí, tá bom? Bye, bye. Fique com Deus. Até a próxima. Tati, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado para você também. Nome exótico. Tá? Tchau, tchau, gente. Conectados. Shalom. Até mais.